Boa tarde, meninas. É um prazer novamente poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que o Senhor requer de nós como mulheres, né? Eu convido você a abaixar sua cabeça agora, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse tempo. Ó Deus, esclarece as nossas mentes e nos faz filhas obedientes em todo e cada aspecto da nossa vida. Nós confessamos que precisamos de Ti para isso, porque sozinhas somos incapazes, ó Deus. E que em tudo que façamos, em todos os nossos pensamentos, em todas as ideologias que permeiam a nossa vida, em tudo nós tenhamos a glória do Teu nome como alvo. Nos ensina isso, nos ensina a viver para o Senhor, em cada pequeno aspecto da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Essa era uma das brigas, né, da reforma. Podermos viver cada pedacinho da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, para a glória de Deus. Fazermos tudo para a glória de Deus, né? Ali foi trabalhada aquela ideia de que nós somos um todo, né? Nós não temos uma vida religiosa dissociada da nossa vida prática, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Eu estou sem... olha, minha família. Meu marido, Oreb, lá atrás meu filho mais velho com a esposa, Thalita, Juju, nossa caçula. Aqui Israel, nosso segundo filho, com Larissa, sua esposa, e Elisa, coisa mais linda desse mundo. Nossa primeira neta, e Davi. Júlia e Davi ainda aguardando no Senhor. Um cônjuge. Essa é a nossa família, uma família que dá trabalho, uma família de pecadores, mas que amam ao Senhor, né? Então, Deus tem me abençoado nesse mundo com a vida deles. Temos seguido juntos pela jornada dessa vida, que não é uma jornada fácil, é uma jornada difícil, né? Mas eles têm sido bênção na minha vida e eu sou grata a Deus. Não está comigo. Não está aqui. Ok. Ficou no carro. Então, como eu ia dizendo, nós precisamos tirar da nossa mente a ideia de que algumas coisas são sagradas, né? As coisas ligadas ao reino de Deus, a Bíblia, a igreja, são sagradas, e as outras áreas da nossa vida não. É mais ou menos como se nós viéssemos no domingo à igreja, né? Cumpríssemos as nossas tarefas religiosas, e aí segunda-feira, a partir de segunda-feira, de segunda até o próximo domingo, eu vou levar a minha vida do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, né? E não é para ser assim. Essa ideia atinge todas as áreas da nossa vida. E o tema que a gente vai tratar agora, primeiramente, é a mulher cristã e a sexualidade. Então, também nos nossos relacionamentos interpessoais e no relacionamento sexual, essa ideia de coisas profanas versus coisas sagradas, essa ideia, que é uma ideia mundana, também nos atingiu em cheio. E a gente precisa trabalhar para desfazer essa ideia, para entender que todas as coisas na nossa vida são para a glória de Deus. Devemos fazê-las todas, inclusive o exercício da nossa sexualidade, inclusive para a glória de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Existe um movimento, existiu e existe até hoje, obrigada, que é o gnosticismo, que vocês já devem ter ouvido falar. Pode colocar a projeção. Que diz o seguinte, que o corpo é mau, tem outras nuances aí, né? Mas o basicão é, o corpo é mau e o espírito é bom. Então, não interessa muito o que você faça por meio do corpo, não é? Se você é um crente, tudo bem, não tem nada a ver com o seu corpo, mas aquilo que está dentro de você. Isso é mentira, nós somos uma coisa só. E é através do nosso corpo que nós glorificamos ao Senhor. Não é essa.
é a mulher cristã e a sexualidade. Então, essa ideia influenciou a gente demais, influencia até hoje, né? Então, muitas vezes nós temos problema com a sexualidade, problema de falar sobre a sexualidade, justamente por isso, porque a gente acha que a sexualidade é uma coisa ruim, porque tudo que eu faço através do meu corpo é ruim. Mesmo que eu não conheça essa doutrina do gnosticismo a fundo, eu sou influenciada pelos conceitos dela, né? Então, uma das coisas que a gente precisa saber, quando a gente vai falar de sexualidade, é que Deus criou o sexo antes da queda. A Igreja Católica pensa diferente, né? Aliás, a Igreja Católica, alguns dizem até que o pecado foi a sexualidade, né? Não sei baseado em que eles falam isso, mas falam, né? E, na verdade, não foi assim. Abre lá comigo em Gênesis 1, verso 28. Gênesis, capítulo 1, verso 28. Diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Isso foi bem antes da queda. A queda vai acontecer lá em Gênesis 3, né? E em Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a descrição do unir-se, de tornar-se uma só carne, é a descrição da própria sexualidade, né? Então, primeiramente, nós vamos tentar entender por que é que nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje. Por que que nós, mulheres crentes, hoje, em 2018, temos problemas com a nossa sexualidade? Por que que a gente as esposas de pastores, os pastores, recebem tantas pessoas nos seus gabinetes que têm problemas nessa área? A gente vai tentar entender por que que isso acontece. E eu queria propor duas teses. A primeira tese é por causa do legado mentiroso que nos foi passado, do legado enganoso que nos foi passado através dos séculos pela própria igreja acerca da sexualidade. A ideia errada que eles tinham sobre sexualidade. E, em segundo lugar, a impureza do mundo. Essas duas coisas juntas, e a gente vai desenvolver cada uma delas, essas duas coisas juntas fazem com que a gente tenha uma ideia equivocada a respeito do que Deus pensa da sexualidade. Então, vamos lá. A ideia dominante na igreja da Idade Média era de que o amor sexual era mal dentro do casamento. Essa era a ideia. E quando eu falo em igreja na Idade Média, eu estou falando da igreja majoritária, né? Vamos só fazer um retrocesso aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. A igreja que Cristo fundou, os pais da igreja, primeiro século, segundo século, terceiro século, e aí eles foram se desviando, se desviando, se desviando, se desviando. Essa era a igreja majoritária, a igreja de Cristo. Até que no século XVI, as divergências eram tão grandes que eles tiveram que sair. Então, é a reforma protestante. Tá? Então, os protestantes e os que continuaram, né? Então, eu estou falando desta igreja. As ideias que essa igreja veio trazendo para a gente nos ajudou hoje a ter problemas quanto à sexualidade. Tertuliano e Ambrósio, do século I, teólogos, pais da igreja do século I, eles preferiram a extinção da raça humana à sua propagação pelo sexo. Bom, então, se é através do sexo que a raça humana precisa se propagar, então é melhor que a raça humana seja extinta. Gregório o Grande, no século VI, dizia que quando um casal engajava-se no ato sexual tão somente pelo prazer e não para a procriação, o seu prazer maculava o ato sexual. Olha aí, olha as ideias corrompidas como é que eram, né? Então, é aquela ideia que a Igreja Católica tem até hoje, né, de que a sexualidade é para procriação, ponto final. É claro que a procriação está dentro disso, né, gente? Orígenes, no século II, levou Mateus 5,30, o texto que fala que se o teu braço te faz pecar, arranca, que é melhor entrar sem o braço na vida do que com o braço, não.
Eles levaram isso tão a sério... obrigada. Deixa eu passar aqui. Já falamos. Ele levou tão a sério Mateus 5,30 que ele emasculou-se antes de ser ordenado. Né? Emasculou-se, para quem não sabe o que significa, Por quê? Porque se aquilo o fazia pecar, então ele deveria arrancar. Né? Deve ter se arrependido depois. Né? Ele dizia que se o pecado não tivesse entrado no mundo, os seres humanos se reproduziriam de uma maneira angélica e misteriosa. Então, porque o pecado entrou no mundo, então agora, para a reprodução, é necessário haver a sexualidade. Outro pai da igreja, Ambrósio, dizia que as pessoas casadas deveriam corar de vergonha com o estado em que estavam vivendo. As pessoas casadas, veja. Erasmo, do século XV, considerava louvável o casamento em que marido e mulher aprendiam a viver sem relações sexuais. Na cabeça deles, isso era um progresso da vida cristã. Então, quando você se casava, você estava naquele afã, mas com o amadurecimento e com o progresso da vida cristã, você ia diminuindo a quantidade de relações sexuais que você manteria com o seu marido. Tertuliano declarou: casamento, olha isso, gente, casamento e adultério não são intrinsecamente diferentes, mas apenas no grau da sua ilegitimidade. Então, para ele, casamento e adultério eram praticamente a mesma coisa. Um era um pouquinho mais indigno do que o outro. Agostinho frequentemente elogiava cônjuges que se abstinham do sexo. Joviniano, do século IV, ele foi excomungado por afirmar que a virgindade não era melhor aos olhos de Deus do que o casamento. Então, ele dizia o seguinte: olha, uma mulher casada, que tem relações sexuais apenas com o seu marido, ela é tão pura quanto uma moça virgem. Ele foi excomungado por causa disso. Porque não é possível uma mulher que tenha relações sexuais, seja lá com quem for, mesmo que ele seja o seu marido, não é possível que ela seja pura. Então, dessa teologia distorcida, veio a ideia de que Deus até permite o sexo dentro do casamento, mas não o prazer. Aí eu estava lendo um livrinho, esse aqui, eu vou citar ele várias vezes, As 7 Virtudes da Mulher, de Caroline Mahoney, editora Vida. E ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Burra, né? Nunca pensei nisso. Ok, a sexualidade não foi feita para o prazer, foi só para a procriação. Por que Deus criou o clitóris? Não tem função nenhuma, só essa. Não é estranho? Estranho, né? Como é que eles nunca pensaram nisso, né? Ok. Então, vamos lá. Essa rejeição ao sexo resultou na glorificação católica de Maria. Eles criam, você sabe que alguns criam e creem até hoje que a própria Maria foi concebida por um modo misterioso, porque senão ela não poderia ser a mãe de Deus. Olha que doideira. Daí, o que acontece? Olha a cabeça, como é que funciona. A Virgem Maria era virgem, né? Ela teve outros filhos, mas ela continuou virgem, né? A virgindade está ligada à pureza. A pureza está ligada à santidade. Então, a ideia que dominava a igreja na Idade Média era de que estava tudo errado. Os casados deviam se abster. Geralmente, se desaprovava o sexo em exaltação ao celibato dentro do casamento. De fato, o casamento era geralmente visto como uma mera concessão à fraqueza humana. É tipo, ok, então é melhor que seja com uma pessoa só e que seja dentro do casamento, né? Já que você não vai conseguir. A Igreja Católica proibia, a Igreja majoritária na época, né, proibia o sexo nos dias santos e nos períodos considerados sagrados. O que, segundo o calendário da Igreja medieval, era repleto de dias assim. Então, isso fazia com que o sexo com o cônjuge
fosse pecado durante mais de 3/4 do ano. Difícil. Era muito dia sagrado, né? E aí, no que isso redundou? Ironicamente, isso elevou a glorificação do sexo e do romance fora do contexto do casamento. É óbvio, pois se Deus nos criou dessa forma, pois se Deus mesmo que nos criou com apetites sexuais, e dentro do casamento esses apetites eram proibidos, eles tinham que ir para algum canto, né? Então isso foi desvirtuado. Então a pessoa tinha duas opções: ou ela era santa como a Virgem Maria, ou ela era como a imoral Jezabel. Não havia um meio termo. Eu vou ler para vocês um negócio bem interessante. Vocês vão rir, mas isso é sério. Isso é tão sério que, às vezes, existem resquícios disso na gente, a gente nem sabe. É uma carta, é um texto escrito para as moças. É uma senhora ensinando as mais jovens. Nosso tema de ontem. Ela é uma esposa de pastor. Ruth Smiters, de 1894. Olha o que ela escreveu para as jovens moças. Para a sensível jovem que teve o benefício de uma educação adequada, o dia do casamento é, ironicamente, o dia mais feliz e o mais terrível de suas vidas. Do lado positivo, há o casamento. Aí ela vai lá e exalta o casamento e todos os benefícios do casamento. Do lado negativo, há a noite do casamento, durante a qual a noiva deve pagar sua dívida, por assim dizer, deve enfrentar pela primeira vez a terrível experiência do sexo. A essa altura, querida leitora, permita-me contar-lhe uma verdade chocante. Algumas jovens, na verdade, esperam pela provação da noite do casamento com curiosidade e prazer. Guarde-se de tal atitude. Um marido sensual e egoísta pode facilmente tirar proveito de tal noiva. Uma regra primordial do casamento nunca deveria ser esquecida, gente. Faça pouco, faça raramente e, acima de tudo, seja relutante. De outra forma, o que poderia ser um casamento respeitável, talvez se transforme numa orgia e lascívia. Por outro lado, o horror da noiva não precisa ser extremo. Embora o sexo seja, na melhor das hipóteses, revoltante, e na melhor das hipóteses, e na pior, muito doloroso, deve ser enfrentado, como muitas mulheres fazem desde o começo dos tempos. É compensado pelo lar monogâmico e pelos filhos que dele resultam. É em vão, na maioria dos casos, para a noiva prevalecer sobre o marido em privar-se da iniciação sexual. Embora o marido ideal fosse aquele que se aproximasse da noiva quando ela solicitasse, e somente com o propósito de procriar, essa nobreza e altruísmo não podem ser esperadas do homem. A maioria dos homens, se não lhes fosse negado, buscaria sexo quase todos os dias. Jura? Que descoberta, né? Incrível a dela. A esposa sábia só permitirá, no máximo, 2 breves experiências sexuais semanais durante os primeiros meses do casamento. Com o passar do tempo, ela deveria fazer todo o esforço para reduzir essa frequência. Fingir indisposição, sono e dores de cabeça está entre os melhores amigos de uma esposa nesse sentido. Estou fingindo dor de cabeça, né? Aprendeu aqui, ó. Esposa de pastor. Vê que conselho bom de uma esposa de pastor, né? Discussões, resmungos, repreensões e brigas também se provam muito efetivos se usados no fim da noite, mais ou menos 1 hora antes do marido começar a sua usual sedução. Esposas inteligentes estão alertas a novos e melhores métodos de negar e desestimular a proposta amorosa do marido.
Espera-se que uma boa esposa consiga reduzir o contato sexual a uma vez por semana ao final do primeiro ano de casamento. Ela tinha metas, olha. E a uma vez por mês no final do 5º ano do casamento. No 10º aniversário de casamento, muitas esposas já tiveram todos os filhos e conseguiram conquistar o maior objetivo de cortar qualquer relação sexual com seu marido. Nessa fase, pode depender do amor dele pelos filhos e das pressões sociais para segurar o marido no lar, pelo amor da vida. Que mulher é essa? Que fala tanta besteira em tão pouco tempo. Nada mais antibíblico, e a gente vai ver isso. No pensamento bíblico, a paixão e a pureza caminham juntas. O sexo é, no pensamento bíblico, a coroação bela e nobre de um casamento piedoso. Mas séculos de doutrina torta haviam denegrido a imagem do sexo e do casamento. E os primeiros que rebateram ferozmente essa ideia, sabem quem foram? Ironicamente por ignorância nossa, os puritanos. Porque quando a gente fala no movimento puritano, a primeira coisa que a gente pensa é em gente sisuda, séria, que não ria e que não se falava de sexualidade. Mentira. Tem um livro chamado Santos no Mundo, que ele trata sobre alguns temas assim polêmicos que as pessoas dizem que os puritanos diziam, e ao lado dessas ideias tortas eles colocam o que realmente os puritanos diziam. E eu vou citar para vocês alguns puritanos e como eles rebateram, como eles perceberam que essa ideia sobre a sexualidade não estava de acordo com o que a palavra de Deus dizia e como é que eles bateram de frente com isso. Richard Sibbes dizia: foi o diabo que introduziu a baixa estima por aquela honrosa condição. Então, ele já começou quebrando esse paradigma. É uma honrosa condição a sexualidade dentro do casamento. É honrosa. Outro puritano dizia: a união física é um dos mais apropriados e essenciais atos do casamento. Os puritanos diziam que pessoas casadas deveriam engajar-se no sexo de boa vontade e com prazer, voluntariamente, prontamente, jubilosamente. Quer dizer, uma ideia completamente avessa àquelas ideias dos pais da igreja, não é? Uma ideia baseada naquilo que a palavra de Deus fala. Então, visto isso, por que que muitas de nós enfrentamos lutas para ter uma vida sexual feliz, né? Às vezes a gente está tão contaminada, ou pela forma católica de pensar, ou pelo pensamento mundano, ou por causa da forma como o mundo... Vocês estão vendo que são dois extremos? A forma como a Igreja Católica via a sexualidade e a forma como o mundo hoje vê a sexualidade. Aí é outro extremo. Pode tudo, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Não existe mais uma relação pactual entre as pessoas para que a sexualidade possa ser desenvolvida. Não existe mais momento. O que está no centro é apenas o seu desejo. Então, são dois extremos. E nós, como mulheres crentes, ficamos ali no meio dessa guerra, sem saber como é que a gente vai resolver esse dilema. Aqui nesse livrinho, ela vai dar uma dica sobre como que nós, mulheres mais velhas, mulheres casadas, podemos ajudar as mulheres mais novas a entender isso que acontece. Hoje em dia, quem assiste à TV, vai ao cinema ou lê revistas, tem a ideia de que só pessoas não casadas praticam sexo. Não é verdade? Você não vê filmes em que se promova a atração sexual entre pessoas casadas. É só entre não casados. É quase como se
a sexualidade só tivesse graça no contexto de adultério ou de fornicação, fora do casamento. É isso que a TV promove o tempo todo, e os filmes, né? Se o sexo conjugal chega a ser retratado na mídia, parece sem graça e rotineiro. Nossa cultura rebaixou o sexo conjugal e, em seu lugar, celebra o sexo imoral. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender, né, de chegar a um denominador comum. Por essa razão, as mulheres mais jovens de hoje precisam ser preparadas por mulheres mais velhas, santificadas, para compreenderem a perspectiva bíblica do sexo. A palavra grega usada para puras na passagem de Tito 2 significa ser santa, inocente, decente, não contaminada. Veja, adjetivos usados para mulheres casadas, santas, puras. Essa palavra tem a ver com o sexo decoroso, que não busca qualquer imoralidade em pensamento, palavra e ação. Denota muito mais do que pureza antes do casamento, mas traz também o conceito da pureza dentro do casamento. E é isso que nós precisamos entender. A beleza e a pureza da sexualidade dentro do casamento, né? Então, como a gente pôde perceber, o nosso problema não é com a sexualidade, mas com a lascívia. E é isso que a gente vai tentar entender agora, né? Sexo não é problema, o problema é a lascívia. Vamos lá. Por causa do pecado e das contaminações desse mundo, né? Já falei. Então vamos ver o que é designado por Deus como pecados sexuais. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a sexualidade foi criada por Deus para ser desfrutado em uma única condição. E que condição é essa? Dentro do casamento. É a única condição. Dentro do casamento. Então, qualquer coisa que saia do contexto monogâmico, um homem e uma mulher, do contexto privado, lembrem disso, contexto privado, jardim secreto é como a Escritura chama, qualquer coisa que fuja disso é designado como pecado sexual. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses 4 e a gente vai ler os versos de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes como a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Progredindo em quê? Na sua maneira como vive e agrada a Deus. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí ele vai falar sobre algumas coisas que eu quero explicar para vocês. Que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Essa palavra, prostituição, significa qualquer relação sexual ilícita. Prostituição não é só o que uma prostituta faz. Essa palavra é mais ampla. E ela é usada para qualquer tipo de relação sexual ilícita. Então, adultério, fornicação, que é o sexo antes do casamento, a homossexualidade, o prostituir o próprio corpo, qualquer coisa nesse sentido se chama prostituição. Então, Deus nos chama à santificação, que nós possamos estar longe da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Esse texto está sendo escrito para casados e para solteiros. Então, você, mulher casada, precisa aprender a possuir o seu próprio corpo em santificação e honra dentro do casamento. E aí ele continua, não com desejo de lascívia. E o que é lascívia, gente? Entender isso é muito importante para que a gente entenda quais são os limites do que pode, do que não pode, para entender quando é que nós estamos pecando nessa área. Lascívia é o desejo, é o anelo, o anseio por algo que é proibido. Desejo pelo corpo de uma pessoa que não é o seu
cônjuge. Então, solteiras, Deus está te chamando para santificação. E santificação é você se guardar e não alimentar o desejo sexual por aquele homem que ainda não é seu marido, mas que vai ser. Segura a onda. Não é o momento. O momento é dentro do casamento. Aí o texto continua, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que é defraudar? Defraudar é desejo de ter mais ou uma porção maior. Desejar é enganar, frustrar, induzir ao erro. Então é quando você dá uma parte, mas você não dá o todo. Isso é sedução. Isso é defraudação. Então, vocês que são solteiras, muito cuidado no namoro de vocês. Porque defraudar o seu irmão em Cristo, que é o seu namorado ou o seu noivo, é pecado. Sentir ou despertar a lascívia dele ou sua é pecado contra Deus. Não porque a sexualidade e o desejo seja pecaminoso, mas porque tudo isso tem hora, lugar, tem o contexto escolhido por Deus, que é dentro do casamento. Eu brinco quando eu falo para meninas solteiras, né? Eu falo, ele não tem direito ao seu corpo, o seu namorado. Ele paga teu plano de saúde? Não paga. Ele não paga as tuas contas, ele não tem o ônus, então ele não pode ter o bônus. O pacote tem que ser completo, né? E o final desse trecho, ele é bem assustador, né? Que ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Olha que coisa séria. O próprio Deus é vingador daqueles que são defraudadores e lascivos, aqueles que usam a sexualidade que foi criada belamente, lindamente por Deus para ser desfrutada dentro do casamento, fora do âmbito conjugal. E ele termina, dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu espírito. Então, daí nós entendemos que despertar desejos sexuais em alguém que não é o nosso cônjuge é pecado, assim como sentir desejos sexuais por alguém que não é o nosso cônjuge também é pecado. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, meninas. E deixa eu falar uma coisa para você. Existe um certo tabu entre nós, né? A gente não fala muito sobre essa questão no meio feminino, sobre a questão da pornografia, sobre a questão do adultério feminino. Mas isso é algo que está no nosso meio, porque nós somos tão caídas quanto os homens. Nós pertencemos ao gênero humano, que é um gênero caído. Então, quanto mais nós tivermos cuidado em nos guardar, mesmo nós, mulheres casadas, eu sempre brinco que aquela pessoa que está mais predisposta a cair em pecados sexuais é aquela pessoa que diz, eu jamais faria isso. Isso em qualquer pecado. Em qualquer pecado, quando nós declaramos que nós estamos de pé e nós não vamos cair, nós somos a primeira presa, a presa mais fácil. Por quê? Porque o pecado do adultério, os pecados sexuais, são pecados que nos envolvem de uma forma tão silenciosa e avassaladora que a gente só se dá conta quando a gente já está no chão. Eu brinco sempre dizendo isso, nenhuma mulher acorda numa terça de manhã, se espreguiça, boceja e diz, acho que hoje é um bom dia para adulterar. Não é assim que acontece. Você começa a admirar um homem mais do que o seu marido, você começa a conversar mais com ele do que com o seu marido, você começa a achar ele mais interessante do que o seu marido. Você começa a trocar confidências com ele. Então, aí já existe um elo entre um homem e uma mulher que não são casados. E que, por isso, não poderia haver essa ponte.
E daí, para que isso vire amor sexual, um pulo. Então, a gente precisa deixar de ser boba, a gente precisa deixar de acreditar que pecado sexual é coisa de homem, e a gente precisa aprender a se proteger, a fazer como José, né, que fugiu literalmente do pecado. Né? E a palavra de Deus fala isso para nós, que da impureza nós precisávamos fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quanto à imoralidade, como é que é? Fugir, vai embora. Por quê? Porque Deus conhece a nossa natureza. Então, a gente precisa aprender a cuidar do nosso coração e da nossa mente. Eu queria ler com vocês o que o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 139, fala a respeito do 7º mandamento, não adulterarás. E eu queria mostrar para vocês o que abrange isso aí. Os pecados proibidos no 7º mandamento são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações e pensamentos. Lembra o que Jesus disse? Que se um homem olhasse para uma mulher com a intenção impura, ele já havia adulterado. Então, o não adulterarás não é apenas a relação sexual fora do casamento, mas é também, aqui, pensamento, afetos. Então, muito cuidado com o que você vê, com o que você lê, com o que você ouve. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto é considerado quebra do 7º mandamento, roupas indecentes, né? A demora indevida do casamento, quando você posterga demais o casamento e você se coloca em situações de risco, de perigo. Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer de nós mesmos, quer nos outros. Então, qualquer coisa que promova a impureza no nosso meio já é quebra do 7º mandamento. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que todo tipo de perversão no que tange à sexualidade é proibida. Eu não vou ficar entrando em detalhes com vocês, eu acho que não há necessidade disso. Mas a gente precisa entender alguns conceitos básicos. E os conceitos básicos são: o sexo é para ser desfrutado com toda alegria e deleite dentro do casamento, monogamicamente, privadamente e com o consentimento de ambos. Quando eu falo consentimento de ambos, porque tem muita gente que gosta de perguntar: pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode isso, pode aquilo. Isso não é pergunta que você responda. Tudo que tange ao corpo do homem ou da mulher, lembrando que o corpo do homem pertence à mulher e que o corpo da mulher pertence ao seu marido, precisa ser discutido privadamente. Qualquer coisa que saia dessas coisas que eu falei, qualquer coisa que seja pública, qualquer coisa que envolva mais do que 2 pessoas, qualquer coisa que seja dita e contada fora do jardim secreto da sexualidade, é proibida. Já falei para vocês sobre a pornografia, eu não vou gastar mais tempo nisso, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Mas eu só queria dar um dado para vocês. Em cada 3 pessoas envolvidas em pornografia, uma é mulher. Eu fiquei besta com esse dado. Porque a gente tem a ideia de que não, né? A gente tem a ideia de que a pornografia é um problema meramente masculino, mas não é verdade. O problema é que, no nosso meio, ele é um problema silencioso. E por que é que a pornografia fere o 7º mandamento? Por que que a pornografia é pecado? Por causa da questão da privacidade. Nós não temos autorização para assistir pessoas tendo relações sexuais. Então, muito cuidado
com as coisas que você vê dentro da sua sala, dentro da sua casa. Porque isso é aberração. Porque a sexualidade é para ser desfrutada na privacidade. Mesmo que sejam atores. Ah, não é de verdade. É beijo, como é que eles falam? Beijo artístico. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Todas essas sujidades que o mundo coloca numa coisa linda que Deus criou, precisa causar na gente desconforto. Porque está se jogando fora o bebê junto com a água da banheira. Quando a gente vê todas as sujeiras que o mundo prega e defende como boas, e a gente, então, acha que o sexo é ruim. E essa é uma tentação. Vê se não é assim. É a forma como o diabo age. O sexo antes do casamento é interessante, excitante, todo mundo quer, é uma luta, é uma guerra, é uma fã. Depois que casa, fica chato. Não é assim? Aí depois que casa, vem a culpa, porque muitas vezes você desfrutou da sexualidade fora do casamento. Então, agora que pode, que deve, aí você já não aproveita mais. Não é diabólico isso? Distorcer dessa maneira? Quando não podia, é bom, é maravilhoso, e agora que pode, não é mais bom? Tem alguma coisa muito errada com isso, né? Joel Bick, no livro dele, Amigos e Amantes, esse é um livro sensacional que fala sobre essa temática, de uma forma muito delicada, de uma forma muito bíblica. Ele diz assim, eu queria ler para vocês, sobre essa questão, né, da gente confundir as coisas. Ele diz assim, o amor sexual no casamento pode ser comparado às chamas de uma lareira. Se as chamas ultrapassarem os limites da lareira e incendiarem outras partes da casa, podem destruir a casa inteira, matar sua família e acabar com a sua vida. Não é assim? Da mesma forma, quando o sexo ultrapassa os limites ordenados por Deus, ele também destrói e mata. Mas nenhum de nós gostaria de adquirir medo do fogo a ponto de nunca mais poder apreciar novamente as chamas crepitando em uma lareira. Ora, a lareira tem beleza e calor. Da mesma forma, o sexo dentro do casamento é uma forma calorosa e bela de estar perto daquela pessoa que amamos e com quem nos casamos. É aquele famoso ditado, né? O abuso não exclui o uso. Não é? Então, não é porque as pessoas fazem mau uso desse fogo da lareira, que pode sair para fora, incendiar e acabar com tudo, que nós devemos fazer o mesmo, que nós devemos adquirir medo. Né? Mas não, nós devemos seguir pelo prisma da palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus fala? 1 Coríntios 7, de 3 a 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. O sexo é uma dívida no casamento. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha que incrível! O nosso corpo não nos pertence. O objetivo da relação sexual no casamento é promover a felicidade do nosso marido. E o objetivo na sexualidade do nosso marido é promover a nossa felicidade. No mundo é completamente diferente, não é? Cada um cuida de si. Tanto que um rapaz, quando ele vai olhar uma moça, qual é a primeira coisa que ele olha? Se ela tem um corpão. Para quê? Para usufruir dele. Não para dar prazer a ela, mas para usufruir dele. Então, nós precisamos aprender que nós não podemos negar.
Eu vou falar mais disso caminhando para o final. A gente não pode negar o nosso corpo ao nosso marido. Eu não estou dizendo, claro, de situações específicas, né? Não é todo dia que nós estamos dispostas. Mas a gente precisa se lembrar que o nosso corpo não pertence a nós mesmas. O sexo é um presente de Deus ao homem para ser desfrutado dentro do casamento. Já falamos isso. Eu vou passar. Já lemos. O casamento é o meio ordenado por Deus para satisfazer os impulsos sexuais. Então, Deus cria o homem com desejos sexuais e Ele cria a situação em que Ele vai resolver esse problema, que não é um problema que Ele mesmo criou. O casamento é o lugar para se resolver isso. Os puritanos tratavam esse assunto com muita seriedade. Maridos e esposas, naquela época, que se negassem a ter relações com seus cônjuges, eram disciplinados na igreja. Claro que se negassem, não é que se negassem um dia, né? Mas maridos e esposas que negassem. Não cessou, né? Que fizesse igual a mulher lá, né? Depois dos 10 anos de casado, né? Que é tipitibiriba, né? Já deu. Eles tratavam com disciplina. Óbvio, é pecado, é desobediência. Porque a palavra de Deus fala que o corpo dele pertence a mim e que o meu corpo pertence a ele. Um puritano dizia assim: negar sexo ao cônjuge é negar um débito devido e dar vantagem ao diabo. Paulo fala isso. Lembra que Paulo fala que se nós tivéssemos que nos dedicar à oração, salvo por mútuo consentimento e por um breve período de tempo, para que não fôssemos tentados pela incontinência, aí sim nós poderíamos nos apartar. Ali ele está falando de sexo. Quais são essas condições? Para a oração, com mútuo consentimento e por um breve período de tempo, para que vocês não sejam tentados pela incontinência. O que é incontinência? Falta de controle. Então, o sexo não é um privilégio que possamos optar por conceder ou não ao nosso cônjuge por um bom comportamento, meninas. Sexo não é moeda de troca. Não ri, porque senão eu vou saber que você faz isso. Sexo não é pagamento por bom comportamento. Não é. E isso é outra coisa que a gente precisa entender, que uma vida sexual saudável protege o nosso casamento. Me entendam, eu não estou dizendo que se você tiver uma ótima vida sexual com seu marido, ele nunca vai te trair, você nunca vai trair ele. Estamos num mundo caído. Gente, esses dias eu ouvi uma amiga minha contando que o avô dela traiu a avó dela com 90 anos. Pelo amor da vida. Aos 90. E aí você chega aos 50, tu fica mais tranquilona, né? É tudo gordo, barrigudo, né? Tá tranquilo agora. Não caiu até agora, não cai mais. Bobagem. Tá vivo, tá respirando, tá pecando. Essa é a nossa natureza. Então a gente precisa se guardar o tempo todo. Então não quer dizer que você não vá cair. Mas quer dizer que se você tem uma vida sexual bem ajustada, isso é proteção para o seu casamento. O puritano Matthew Henry dizia assim: o prazer mútuo é o vínculo da fidelidade mútua. Olha que lindo! Prazer mútuo, não é só de um dos lados. Prazer mútuo é o vínculo da fidelidade mútua. 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos priveis, aquele texto que eu falei, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então vamos lá. Talvez existam alguns motivos que afastem a mulher do sexo. Eu quero usar esses meus últimos 15 minutos para tratar disso. Agora que nós já entendemos de onde vêm as más ideias a respeito da sexualidade,
que nós já entendemos que precisamos nos preservar, incontaminadas da podridão do mundo, que a sexualidade é bela, foi criada por Deus, não é um assunto que deva ser tratado com muito cuidado, com muito medo, né? Porque, ai, que horror, não é. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia tem um livro sobre isso, né? Que disse que é uma comparação, né, do casamento de Cristo com a igreja, mas o que está sendo descrito ali é um amor entre um homem e uma mulher, né? Então, provavelmente são as duas coisas, né? Então, a Bíblia fala o tempo todo nisso. Então, sabendo de tudo isso, às vezes, nós temos problemas na forma como nós encaramos a sexualidade. E eu queria traçar algumas possibilidades com vocês. Talvez você tenha vivido um passado de pecado. E eu não estou falando apenas de relações sexuais fora do casamento, mas de pornografia, por exemplo. Então, muitas vezes, aquilo que eu falei de como o diabo ele é sagaz e como ele é mau, né? Às vezes, porque nós vivemos um contexto de pecado, nós não conseguimos mais encarar a sexualidade como uma coisa bela e linda diante de Deus. Deixa eu chocar vocês. Você conseguiria pensar... eu não estou falando para você fazer isso não, tá, gente? Só me entendam, para ver como é que às vezes a nossa mente ela é poluída pelo pecado. Você conseguiria pensar no momento em que você estivesse a sós com seu marido, no seu quarto, para iniciar uma relação sexual, você conseguiria pensar, Deus está presente e Ele está feliz? Essa ideia te parece esquisita? Se essa ideia nos parece esquisita, a gente está muito enganado a respeito do que Deus pensa sobre a sexualidade. Se a gente pensa isso, provavelmente a gente tem a nossa mente tão contaminada que a gente acha como aqueles pais da igreja. Deus até permite, né? Mas não é que Ele ache bonito ou que Ele goste. Então, muitas vezes esses pensamentos são alimentados por causa de uma vida pregressa. Por quê? Porque quando nós nos engajamos numa vida sexual sem a bênção de Deus, o que vem junto como brinde? A culpa. Porque é pecado. Só que aí a gente não bota a culpa no momento errado ou na pessoa errada. A gente bota a culpa na sexualidade. O problema não é a sexualidade. O problema é que nós fomos desobedientes quanto ao modo de tratar a sexualidade. Mas aí aquela culpa fica guardadinha aqui dentro da gente. Talvez a relação dos seus pais não transparecesse respeito e intimidade, causando em você repulsa por contato físico e expressão de amor. Eu converso muito com moças que têm problema no casamento delas, porque elas não viram isso dentro de casa. Respeito, amor, toque. Não toques imorais, claro, mas um ambiente, uma atmosfera de respeito, de calor físico entre seus pais. Então, muitas vezes, isso nos afeta. Isso faz com que a gente tenha uma ideia errada sobre a sexualidade. Talvez tenha havido infidelidade conjugal no casamento dos seus pais. E aí, quando isso acontece, aquela menina criada ali naquele contexto, ela vai desenvolver uma certa aversão ao pecado? Não, à sexualidade. Ou ao homem. Talvez tenha havido infidelidade conjugal no seu próprio casamento. E aí é difícil a gente separar as coisas. Ou quando o seu marido traiu você, ou quando foi você que traiu o seu marido. Fica difícil a gente entender que o problema não é o sexo, mas é o pecado. E fica difícil a gente voltar a se relacionar quando houve quebra, né, do pacto, da aliança, dos votos entre cônjuges. Como é difícil para a mulher perdoar o marido, aceitá-lo novamente
e aproveitar das delícias do sexo novamente com aquele homem. Ou quando foi ela mesma. Como é difícil ela se perdoar. Engraçado, né? A gente quer ser mais santo do que Deus, né? Porque Deus perdoa. E muitas vezes a gente não consegue se perdoar, né? A gente quer ser mais do que Deus, né? A gente mesmo não consegue ir adiante. Talvez você esteja tão contaminada pelo padrão de beleza do mundo que esteja negando o seu corpo ao seu marido. Isso é uma outra possibilidade. Eu converso com muitas mulheres que falam isso para mim, você não acredita. Porque ela diz assim para mim, meu corpo já não é mais o mesmo. Jura? Esquecemos da força da gravidade. Gente, a força da gravidade. Que trem puxado. Que negócio difícil. Esse negócio também de metabolismo desacelerado é uma coisa difícil. Estamos contaminadas pelo padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Busto, cintura, quadril. Qual a medida? Tem medida. Você não está nessa medida? Então eu conheço mulheres que se negam ao seu marido porque se acham feias, magras demais. É engraçado, a gente nunca está satisfeita, né? É magra porque é magra demais, é gorda porque é gorda demais, é alta porque é alta demais, é baixa porque é baixa demais. Nunca a gente está no padrão, né? E aí a gente tem um padrão global de beleza, né? A gente tem um padrão hollywoodiano de beleza. E como a gente não condiz com aquilo, a gente acha que o nosso marido ele não vai nos desejar. Mentira. Mentira. Se você tem um homem crente ao seu lado, se você tem um homem que ele não é contaminado pelas imundícies do mundo, ele não tem o seu coração alimentado pela lascívia, ele vai olhar para você e ele vai desejar você aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, aos 70. Ele vai continuar desejando você. Por quê? Porque você é a mulher dele. Você é aquela que Deus deu para ele. E essa ideia da sexualidade sem culpa e sem dor posterior, aquela dor que Provérbios promete para aquele homem que é adúltero, que diz que ele vai gemer no fim da sua vida, dizendo, por que eu aborreci a sabedoria? Então, quando você está dentro do casamento, essa dor não vem. É só alegria, não vem a dor. Então, isso é maravilhoso. Mas o que o mundo diz para a gente? Que o que importa não é você não ter a culpa do pecado e ter alegria naquilo que Deus fez. O que importa é barriga tanquinho. Aí eu morro de rir com as meninas de 20 anos. Ai, porque a minha barriga. Eu falei, querida, você quer ver barriga? Vem cá. Vamos falar de barriga. Estamos contaminadas pelo padrão do mundo. Que para sermos amadas e desejadas, gente, para pensar. O padrão de beleza que a mídia estabelece, quem está dentro dele? Quantos por cento da população mundial? Meio? Não existe, a gente é feia mesmo. E o que é bonitinho é muita maquiagem, muita escova. A gente é gente de verdade. Aquelas mulheres lindas e maravilhosas não existem. Elas também são montagem, ok? Acorda de manhã do lado delas para você ver. Chega, leva um susto. Mas a gente está acostumada a idolatrar o padrão de beleza mostrado. Então, muitas vezes a gente se nega ao nosso marido por causa disso. É a meia-luz, é no escuro, é porque tem celular. Gente, marido bom, meninas, escolham um marido assim. Primeira pergunta, você é crente? Sou. Segunda pergunta, você sabe a diferença entre estria e celulite? Se ele disser que não, casa. Porque homem que sabe o que é estria e o que é celulite, socorro. Socorro. Meu marido, eu estou em 30 anos de casado, meu marido até hoje pergunta, estria é aquele negócio que é redondinho, né? Não, amor, é o contrário. Isso é celulite. Porque eles não sabem. O problema é quando o homem está tão contaminado pelo padrão do mundo que ele observa como é que as filhas dos cananeus são e ele quer que você seja igual a elas.
Aí você precisa de gabinete. Aí marca aí com o Gessé, com o Alfredo, marca um gabinete pastoral, vai conversar, leva teu marido lá para conversar com ele, né? Então, muitas vezes nós precisamos nos lembrar, voltar para aquilo que a Bíblia fala. Então, se você tem problema com isso no seu casamento, procure resolver, procure ajuda. Se você já teve problema com a sexualidade fora do casamento ou infidelidade conjugal dentro do casamento, corra para a cruz, corra para Cristo, busque perdão, busque reconciliação, mas não paga o pato numa coisa que foi feita para ser bênção na sua vida, né? Não encubra o seu pecado, não encubra o pecado do seu marido. A gente, às vezes, precisa ser tratado desses pecados, né? Precisamos nos lembrar de nos livrar do nosso passado e prosseguir, de hoje por diante, em santidade ao Senhor. Então, vamos lá. Acertando os ponteiros, nós precisamos ajustar a nossa vida. Se nós queremos ter uma vida sexual feliz, alegre, saudável, nós precisamos ajustar a nossa vida, os nossos horários. Meninas, lembra do que a gente falou ontem? Sobre as mulheres mais velhas ajudarem as mais moças a serem boas esposas, boas mães e boas donas de casa, a ser uma boa esposa. A gente precisa cuidar dessa área da nossa vida sendo uma boa esposa. Então, faça uma varredura na sua vida. Você é aquele tipo de mulher que seguiu os exemplos daquela esposa de pastor descrita aqui? Você é aquela mulher que está sempre indisposta, com dor de cabeça, com enxaqueca, está sempre morta quando o seu marido chega em casa? Será que a gente não precisa dar uma calibradinha na nossa rotina para que o nosso marido chegue em casa no fim do dia e a gente não esteja acabada, mas que a gente esteja disposta, com um sorriso nos lábios? Aqui no livro, eu achei muito legal. Tem um texto que a Caroline Mahoney fala assim, eu sou mãe, contando de uma moça, né? Eu sou mãe de 3 crianças pequenas. Eu estou sempre perambulando pela casa de pijama, morta, acabada, tendo que fazer as coisas da casa, um belo jantar para o meu marido. Então, a vida sexual da gente está muito difícil. Aí o conselho que ela deu, faz um sanduíche de maionese, taca na boca dele e vai para o quarto, querida. Ele não quer saber de estrogonofe com cogumelos asiáticos. Ele quer sexo. Então, às vezes, a gente se perde num monte de coisa, tentando agradar e não está agradando. Então, quer um conselho? Pergunta para o seu marido se ele prefere um estrogonofe ou uma noite de amor. Pergunta para ele. Pergunta para ele se ele prefere a faxina dos banheiros na sexta-feira ou se ele prefere estar com você. Pergunta para ele. Você vai, não precisa perguntar, vocês sabem que eles vão responder, né? Às vezes a gente precisa ajustar a nossa vida em torno do nosso marido, gente. Às vezes a gente tem pecado contra os nossos maridos por causa disso. A gente abraça tanto compromisso, e o compromisso número 1, que é ser uma boa esposa, e dentre as obrigações de ser uma boa esposa, é ser disponível amavelmente para ele, que a gente se esquece disso. Então, nós precisamos ajustar a nossa vida pelo padrão da palavra de Deus. Nós precisamos conversar sobre o assunto. Você conversa com seu marido sobre esse assunto? Vocês têm problemas nessa área. Um quer mais do que o outro. Geralmente é o homem que quer mais do que a mulher. Você está sempre com dor de cabeça, está sempre indisposto. Vocês já conversaram sobre isso? Você diz a ele o que você quer, como você gosta, do jeito que deve ser. Porque homens e mulheres são muito diferentes entre si, gente. Né? Embora a ideologia de gênero diga que não há diferenças, né? Que somos todos iguais, são diferenças óbvias. Você pode tapar a maior briga com teu marido. E em 2 minutos, se você olhar e piscar para ele, minha filha, acabou a briga. A mulher não. Brigou, discutiu, é 1 semana de bico. Greve, parque fechado. 1 semana. Até que ela possa ser amansada, apaziguada, trazer chocolate, tem que fazer aquele caminho para chegar à presença da rainha. Aí ele consegue uma noite de amor com a sua esposa. O homem não. O
O homem discutiu, brigou, você arrasou com ele e você fala, gato, vamos? Ele vai. Nós somos diferentes. E a gente precisa entender isso. A Nancy Leigh DeMoss, ela diz uma coisa naquele livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, que eu nunca tinha pensado, que eu achei a coisa mais linda. Ela falando sobre a formação do homem e da mulher, né, do homem como líder, do homem como aquele que vai à frente, que toma a iniciativa, ela diz, isso é verdade até no aspecto físico. Ele tem a iniciativa e nós somos as receptoras, até fisiologicamente falando. Olha como Deus fez as coisas. E ela diz que o desejo sexual masculino é, inclusive, maior, mais intenso, porque é ele que busca, porque ele é o líder. Olha que coisa incrível. Não é incrível? Eu brinco com as meninas que a gente faz aconselhamento pré-nupcial. Se dependesse só do homem, um casal não saía do quarto. E se dependesse só da mulher, a raça já estava extinta. Então, o que Deus fez? Não vai ter que depender dos dois, né? Vamos misturar isso aí. Nem tanto, nem tão pouco, né? É a sabedoria de Deus nos unindo, nos burilando, fazendo com que a gente ceda. O capítulo 11 do livro A Esposa Excelente, de Martha Pease, trata só sobre isso. E ela fala uma coisa que eu achei tão interessante. Às vezes você não está disposta para o sexo. Entendam, gente, eu não estou defendendo aqui a ideia de que você tem que fazer sexo com seu marido todos os dias e sempre que ele quiser, que você é uma escrava dele. Não é isso que eu estou dizendo. Me entendam, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode sim dizer, não, hoje eu estou muito cansada, não, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, sei lá, mulher tem 1000 motivos, né? Mas cuidado com isso. E aí, nesse capítulo 11, a Martha Pease fala assim, faz um teste. Quando o seu marido te procurar e você pensar, ai, que preguiça, hoje não. Já lavei, passei, cozinhei, busquei criança na escola, fiz, aconteci, agora 11h30 da noite, tu não podia me pedir isso às 7, tem que ser 11h30. E aí a Martha Pease diz assim, faz um teste de obediência à palavra de Deus, quando diz que o seu corpo pertence a Ele. Dê esse presente para Ele, mesmo que você não queira. Aí eu achei engraçado que ela fala assim, você vai ver que lá pelas tantas, no meio da brincadeira, você vai ficar bem felizinha. Você vai se animar também, como resultado da tua obediência. Isso pode não ser verdade em todos os casos. Mas o que ela está dizendo ali é o seguinte, não seja guiada apenas pelas suas emoções, seja guiada pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? E, gente, ai, meu marido me deseja demais, ai, ele me quer muito, ai, ele é demais. Graças a Deus, ele não está querendo outro, ele quer só você. Olha que bênção. Então, depende muito da forma como a gente encara isso. Né? Depende muito, e nós somos muito diferentes, a gente precisa entender isso. Quando a gente olha para o nosso marido e a gente quer fazer uma baita declaração de amor, meninas solteiras, aprendam isso. A gente diz, eu te amo. Quando um homem quer mostrar que você é amada, ele te diz, te quiero. É a forma que ele mostra que ele te ama, ele te deseja. Você é a única mulher da vida dele. Ele está dizendo que te ama. Por causa das contaminações do mundo, a gente é acostumado a pensar, eita, só pensa nisso, é só isso que ele quer de mim. Por causa das contaminações do mundo, por causa da promiscuidade. Mas não é verdade. Então, a gente precisa entender isso aí. Nós somos diferentes também na maneira de nos aproximar do sexo. Né? O homem, para se aproximar do sexo, basta estar vivo. Está vivo, a qualquer momento é momento. A mulher não, a mulher precisa de preparação, a mulher precisa ser conduzida numa dança. Né? Diz isso para ele, gente, ele não sabe. Você precisa dizer isso a ele, ele só conhece o contexto dele. Por isso que o casamento ele precisa ser uma relação de muita conversa, onde nós sejamos sinceros o tempo todo e falemos tudo que a gente quer e que a gente pensa. Né? Diga isso a ele. O C.J. Mahoney, que é um pastor marido dessa mulher aqui, ele diz assim, toque o coração e a mente de sua esposa antes de tocar o seu corpo. Não é assim? Uma vez meu marido perguntou para mim, amor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha assim, mais instigante em mim? Aí eu falei que você é fofo.
Aí ele, hã? Eu falei que você é fofo, que às vezes eu estou atolada na cozinha, tu vai lavar a louça para mim. Ele, jura que isso é instigante? Eu falei, é. Ele falou, poxa, que legal, vou lavar mais louça para você. Eles não sabem que o que toca o nosso coração, que o que deixa a gente predisposta para o sexo, é um ato carinhoso. É ele ir lá trocar a fralda do bebê quando tu já está morta de cansada. Isso, para a gente, é uma coisa que deixa a gente... Uau, que homem que eu tenho! Que marido é esse? Com eles é diferente. Com eles é uma roupa que você veste, é um perfume que você usa, é um olharzinho que você dá. Nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Só que se a gente está esperando que ele seja igual a gente, eles estão esperando que a gente seja igual a eles, vai ser um completo desastre. Então, nós precisamos nos comunicar. Então, diga isso para o seu marido. Não fique esperando que ele descubra. Ele não vai descobrir. Homem é meio difícil para certas coisas, vocês sabem, né? E essas sensibilidades, essas nuances, assim, não é a praia deles. Então, diz para eles, amor, toma um banhozinho quando chegar. Passa um perfuminho. Esse negócio de homem suado é só em novela. É filme. Diga as suas preferências. Ajude-o a seduzir você, que é a esposa dele. Ele vai gostar disso. Ele vai querer fazer isso por você. Amor, eu preciso de um jantar romântico. Eu preciso de flores. Eu preciso de chocolate. Ensina o seu marido. Mães, ensinem seus filhos a serem românticos. Ensinem seus filhos esses detalhes da alma feminina. Eles precisam disso para serem bons maridos. Mas se eles não tiveram isso, esposa, faça isso você. Deus nos chama para desfrutar apaixonadamente do corpo um do outro. Provérbios 5, 18 e 19 diz, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios. Está vendo como é que Deus não tem vergonha de falar de sexo? É a palavra de Deus, Provérbios. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre das suas carícias. Então, o sexo conjugal, como eu já disse, é uma forma de pureza, é uma forma de castidade. Por isso, nós devemos lutar para que o rio da sexualidade humana, envenenado pela queda, poluído e repugnante, torne-se um córrego de águas cristalinas e refrescantes por meio do Evangelho. É o Evangelho que restaura a beleza da sexualidade. É o Evangelho que traz brilho, porque é uma união tão pura, tão bela e tão singela, que é comparada à união de quem? Cristo com a igreja. É uma união bela. Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E eu quero terminar com o dizer de um puritano, que eu acho a coisa mais linda, que não é esse. Quando dois se tornam um pelo casamento, eles podem alegremente conceder a devida benevolência um ao outro, como dois instrumentos musicais corretamente ajustados fazem uma das mais agradáveis e doces harmonias num bem afinado dueto. Que coisa linda, né? Foi assim que Deus criou para que a sexualidade fosse monogâmica, dentro do casamento, privada, bela e santa, como instrumentos bem afinados, fazendo uma bela música. E eu vou te falar, além de glorificar a Deus, exercendo bem essa área da tua vida, você vai ser uma mulher mais feliz. Por quê? Um casal que se relaciona bem sexualmente é aquele casal que no dia seguinte de manhã está dando bom dia, com os olhinhos brilhando. É aquele casal que anda de mão dada durante a tarde. Porque quanto mais intimidade física você tem com o seu cônjuge, mais intimidade física você terá com o seu cônjuge. Quanto mais intimidade sexual você tem, mais perto o coração de vocês está, mais demonstração de amor, mais juntinho vocês estão, mais facilidade e boa vontade para resolver as crises do casamento nós temos.
porque nós estamos bem afinados. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a nos livrar de toda a imoralidade, de toda a perversão que o mundo traz para essa coisa tão bela e tão incrível, que é a sexualidade. É um tipo de, para você que ainda não casou, é um tipo de intimidade, que é uma intimidade não só de corpos, mas é uma intimidade de almas, que você só tem com aquela pessoa, no mundo inteiro. Você não tem esse tipo de intimidade de alma que a sexualidade correta produz, com mais ninguém na sua. Por isso que a Bíblia fala que os dois seriam uma só carne. Você não tem esse tipo de intimidade de alma com mais ninguém no mundo, a não ser com o seu marido. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê casamentos fortes, porque casamentos fortes são famílias fortes e famílias fortes são igrejas fortes. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter um intervalo agora, não é isso? Vou passar a palavra a você.